Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui quem fala é o Eleandro e hoje nós vamos para mais uma aula aqui no Clube Paulistano. Vamos lá? Espero que todos vocês estejam bem e tudo que nós vimos nas outras aulas, nos outros vídeos, esteja ajudando vocês a se informar, a utilizar e a lidar melhor com o seu aparelho. Legal? Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre o que vincula você e o seu smartphone. Para o pessoal do iPhone, você tem uma ID Apple. Lembrando que a ID Apple é sempre a união de um e-mail e de uma senha. Então, quando te pedirem para digitar alguma coisa no seu iPhone, no seu iPad, leia se ele está pedindo o e-mail ou a senha da sua ID Apple. Se o seu caso é o Android, você tem uma conta Google ou uma Google ID, mas a ideia é a mesma. Você tem lá um e-mail e uma senha que vincula você e ao seu aparelho. É muito comum as pessoas terem problemas com senhas, né? Por isso daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de algumas dicas de como você lidar com essas senhas, tá legal? Mas hoje em especial o que nós queremos falar com vocês é sobre nuvens. O que é isso? Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem sobre nuvens, mas ou nos bate a vergonha de perguntar o que é, como funciona, sabemos que temos, mas não sabemos para quê. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Bacana, pessoal. Vamos lá. Se você tem um aparelho da Apple, você tem um iPhone, um iPad ou um computador da empresa Apple, saiba que naturalmente e automaticamente você tem os seus dados guardados lá nos servidores da Apple. Sempre que o seu aparelho está conectado à internet, se esse serviço estiver ativo, alguns itens do seu aparelho são guardados em computadores lá da Apple. Este processo, onde as informações que estão no seu aparelho são guardadas fora do aparelho como um sistema de cópia de segurança, que nós chamamos de backup, está aparecendo aqui embaixo, é o processo de backup nas nuvens. Apesar de ter esse nome bem etéreo, vou colocar na tela para vocês uma foto, onde vocês estarão vendo que na verdade são computadores, que estão 24 horas por dia, 7 dias da semana ligados, recebendo as informações do seu aparelho para que lá elas fiquem seguras. Várias empresas têm um sistema de nuvens. Essa tecnologia, tecnicamente, é chamada de Cloud Storage, que nada mais é do que armazenamento nas nuvens. Legal? Se você tem um Android, a ideia é a mesma. A única diferença é que ao invés de estarem guardadas essas informações em computadores da empresa Apple, as informações estão guardadas em computadores da empresa Google. E por ser um espaço, aqui nós temos uma diferença que vale a pena salientar. A Apple disponibiliza para os seus usuários o espaço de 5 GB gratuito. E se você tem um pouco de dúvida do que é gigabytes, megabytes, kbytes, eu vou disponibilizar aqui no grupo uma tabela explicando o que isso funciona. Mas por hora, o que você pode saber é que os bytes é uma unidade de medida. Então, por exemplo, a Apple dá para os seus usuários, para cada ID Apple, 5 GB gratuitos. E a Google dá 15. Logo, a Google dá 3 vezes mais espaços gratuitos do que a Apple. Reparem que eu enfatizei o gratuito porque ambas as empresas permitem que, caso você precise, hoje em dia nós vamos precisar de mais espaço, pelo menos que mais 5 GB de espaço, você pode contratar mais espaço. Vamos falar um pouquinho mais disso na prática? Então nós vamos começar falando com você hoje do Android, onde você vê essas informações do seu Android e como você faria para contratar mais espaço. E Leandro, eu preciso disso, isso realmente é útil? Isso não só é útil, como é fundamental. Vamos falar um pouquinho melhor agora, tá bom? Vamos lá! Legal, pessoal, aqui estamos então na tela do Android, aqui do meu Android no caso, né? E como os smartphones de hoje em dia, ao passar para o lado, você consegue então visualizar os ícones dos aplicativos que você tem instalado. Não é o meu caso aqui, porque eu deixo todos direto na tela, mas a maior parte dos Androids, quando você arrasta de baixo para cima, ó, vou fazer de novo, arrastar de baixo para cima, aparece uma tela com todos os aplicativos disponíveis no seu aparelho, tá bom? No meu caso, tá organizado em ordem alfabética, então eu encontro aqui, ó, configurações, que é o local onde nós vamos também.
Mas já falei outra aula para vocês que uma outra forma de chegar nessas configurações no Android é quando você arrasta de cima para baixo, você abre a cortina e aqui na cortina você tem a engrenagem do lado superior direito onde é configurações também. É uma das formas de você chegar até aqui e conferir algumas informações. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é aqui dentro você tem um item chamado, olha lá, deixa eu correndo aqui para encontrar aqui para vocês, para mostrar para vocês a assistência do aparelho. E aqui na categoria ele fala que dentro da opção assistência do aparelho, olha, você tem lá bateria, armazenamento, memória e segurança. Eu vou tocar aqui porque eu quero falar com vocês dessa questão do armazenamento, que fala da quantidade disponível que você tem de bytes. Aí, olha, no meu caso, o meu aparelho tem lá 13,17 gigabytes livre. Mas lembrando que esse espaço ele está falando do aparelho e não das nuvens, tá bom? Então é sempre importante vocês lembrarem que tem essa diferença também, tá bom? Para saber a questão das nuvens, no caso do Android, as nuvens é o sistema do Google Drive. Então quando eu entro aqui em Google e encontro lá Drive, ó, ele mostra alguns itens que eu tenho aqui nas minhas nuvens do Google, mas por enquanto o que eu quero mostrar é o seguinte: ao dar um toque nos 3 risquinhos aqui em cima, ele fala da quantidade que você tem lá. Olha, lembrando que o Google Drive nos dá 15 GB de espaço gratuito e que no momento eu tenho usado lá 4,3. Eu poderia até comprar mais armazenamento se fosse o caso. Então só para chegar aqui de novo, olha, eu procuro entre os meus aplicativos o Google Drive, no meu caso está aqui no Google. Como eu mostrei para vocês, se você arrasta de baixo para cima, você vê todos os aplicativos que você tem e se procurar bem, você vai encontrar lá o Google Drive. E dentro do Google Drive, toco nos risquinhos e vejo aqui o quanto eu tenho no meu espaço, no meu Google Drive, se eu tenho o pacote padrão de 15 GB e quanto eu tenho usado disso também. Então vamos lá, pessoal. Na tela do seu iPhone, entre os ícones, você deve encontrar o ícone Ajustes, tá? Ele é o local onde nós geralmente vamos quando precisamos personalizar ou configurar algo dentro do seu aparelho. E correndo entre as opções, vocês encontrarão a opção Geral, tá bom? Muito usada, nós vamos ver durante o curso aí também, tá bom? Em especial, nós vamos dar uma olhada na opção Armazenamento do iPhone. Este item, esta configuração, é onde você visualiza a capacidade do seu aparelho de guardar informações. Essa capacidade é relativa ao aparelho que você comprou. Este aqui é de 16 GB, é o menor que tem. E repare que o iPhone vai te mostrando quanto cada item está ocupando deste espaço. No iPhone não é possível você aumentar o espaço a não ser comprando um aparelho maior, tá bom? De 16 GB é o menor que tem, por enquanto o maior é de 256. Quase sempre o WhatsApp, como vocês podem ver aí, é o item que mais ocupa espaço por conta das fotos e vídeos que nós vamos recebendo. Nós teremos uma aula para falar especificamente disso também, tá bom? Eu vou pedir para voltar aqui, porque esse espaço que eu mostrei para vocês é referente ao aparelho. Mas quando você toca na primeira opção do seu nome, aqui você também tem a opção do iCloud, que é o armazenamento das nuvens. Como nós falamos, a Apple disponibiliza 5 GB, olha. E os itens que estiverem marcados em verde, repara que aqui, tirando as fotos, quase nenhum está. Os que estiverem marcados em verde é o que estará sendo guardado também nas suas nuvens, como seu backup também. Que bom! Agora que vocês já viram algumas formas de você visualizar essas informações, saber quanto você tem de espaço usado, quanto você tem de espaço útil, o que você pode apagar, o que você é ideal você manter, se você precisa comprar ou não mais espaço, é legal nós falarmos de algumas vantagens que nós temos de usar os serviços de nuvens. Vamos lá, vamos falar de algumas. A primeira delas: ao contrário do que muitas pessoas ainda pensam,
aquele chip da sua operadora, os contatos que você tem guardados na sua agenda de contatos não ficam mais guardados naquele chip. Hoje em dia, aquele chip serve apenas para que o seu número da operadora fique nesse aparelho aí. Na verdade, os seus contatos estarão guardados ou no aparelho, ou muito provavelmente, é o que eu aconselho, guardados nos seus serviços de nuvens, por alguns motivos. Primeiro, para que você possa acessar esses contatos de um computador, de um tablet, sem que você necessite estar com o seu aparelho, ou até mesmo de um computador que não seja o seu. E outra, por conta daquilo que nós chamamos do backup. É uma forma de que você tenha as informações mais importantes em um lugar fora do aparelho, para que no caso de você trocar de aparelho, perder ou ter o seu aparelho furtado, você possa recuperar essas informações mais importantes. Então, primeira coisa, a nuvem faz o backup, por exemplo, dos seus contatos. Uma segunda coisa legal, no serviço de nuvens você também tem guardado as suas fotos. Sem dúvida, por conta do mundo digital, nós não temos mais aquele cuidado da época dos filmes, de preparar todo mundo, vamos organizar, vamos lá, pode, arruma o cabelo, tira a foto. A gente sai tirando aquele montão de foto e quase nunca paramos para limpar. E isso vai enchendo a memória do nosso aparelho, o que é ruim não só para o aparelho, mas se um dia você perder esse aparelho, você perde muitas fotos importantes para você. Por isso, tanto o Android quanto o iOS permitem que essas fotos sejam guardadas também nas suas nuvens como backup. Lembrando, backup é uma cópia dos arquivos por segurança. Nesse caso, uma cópia das fotos por segurança. E quanto mais fotos, mais espaço você ocupa. É uma forma de você ter segurança das suas informações e a empresa também ganhar cada vez mais disponibilizando a contratação dos serviços de nuvem. Uma terceira coisa muito bacana dos serviços de nuvens é a seguinte: você já deve ter percebido que às vezes você tira uma série de fotos de uma festa, ou um fotógrafo profissional mesmo foi a um evento seu e tirou lá uma série de fotografias, mas ele não consegue mandar todas aquelas fotos numa resolução agradável para o seu e-mail, porque os e-mails têm um limite de envio e de recebimento de arquivos até 25 megas. E por meio das nuvens é possível você enviar arquivos muito maiores que 25 megas, porque eles estarão guardados, na verdade, no seu espaço de nuvens, e a pessoa que recebe aquelas fotos recebe um acesso para copiar essas fotos. Nós vamos ensinar vocês a fazerem isso na próxima aula. Então, aí mais um recurso muito interessante das nuvens, tá bom? Pessoal, então vocês viram que nuvens não é algo tão etéreo, não é algo tão complexo, e é algo da nossa realidade hoje em dia. E é importante que você saiba o que é, tá bom? Então vamos fazer um pequeno resumo disso agora? Vamos lá! Primeiro, o que são as nuvens? É um sistema de armazenamento de arquivos que fica fora do seu celular, do seu iPad e do seu computador. Várias empresas disponibilizam esse serviço, mas tratando dos smartphones, a Apple com o serviço iCloud e a Google com o Google Drive. Justamente por ser um serviço de armazenamento, esse serviço te cobra pelo espaço que você ocupa guardando essas informações. No caso da Apple, você tem o primeiro plano gratuito de 5 GB. E no caso da Google, do Google Drive, você tem o espaço de 15 GB. E em ambos serviços, ou para ambas as empresas, caso você precise de mais espaço, você pode contratar pagando por ele. Os serviços de nuvens têm uma série de funcionalidades, de vantagens, como por exemplo, backup dos seus contatos, backup das suas fotos e arquivos e a possibilidade de enviar arquivos grandes para pessoas ou grupos. Muito bom, pessoal, espero que a aula de hoje tenha sido muito útil para vocês. Afinal de contas, esse é um assunto importantíssimo e uma realidade constante no nosso dia a dia. Por isso, treine o que vocês viram nos vídeos, acesse lá pelo computador ou pelo seu próprio celular as informações sobre as suas nuvens, porque isso sem dúvida irá ajudá-los a conhecer melhor o seu aparelho. Tá bom? Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau!